Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao seu Andarilho Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Cruz e todas as semanas, às quintas-feiras, trazemos aqui uma edição inédita do Andarilho Podcast. São histórias inspiradoras que fazem você sempre sair melhor do que entrou aqui no Andarilho Podcast. Muitas vezes trazemos convidados de várias áreas para contar sua história, para inspirar você e, além de conhecimento, trazer também entretenimento de qualidade. Também falo muito sobre comunicação e hoje não tenho convidado aqui no estúdio, e sim um convidado lá no Brasil, que daqui a pouco eu vou falar. E hoje o tema é especial. Vamos falar sobre foco. Então você, independente da sua área de atuação, você, todo mundo, precisa muito de foco para chegar naquele lugar, para chegar naquele objetivo. Então, programa especial hoje sobre foco. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de falar, de agradecer aos nossos parceiros, que sem eles nada disso seria possível e o Andarilho Podcast também não seria possível. Motaporto Electric. Você que não tem carta de condução, uma grande opção é optar por comprar uma moto elétrica. E na Motaporto Electric, que fica em Campanhã, pertinho do Estádio do Dragão, você encontra motas elétricas de diversos modelos e financiamento facilitado. Motaporto Electric. Lá você encontra realmente motos de procedência, de qualidade, 0 km para você ir trabalhar e passear e fazer o que você quiser. As baterias removíveis você pode carregar em casa, então vá agora mesmo, tem aqui os contatos. Motaporto Elétrica, melhor opção para você se locomover aqui na cidade, no distrito do Porto. Black Ink Tattoo, olha só, o Andarilho Podcast conta histórias incríveis, e tatuagens nada mais são do que histórias contadas na pele. Então lá na Black Ink Tattoo você encontra um artista excelente, é o Ruben. O Ruben, ele é inteligente, é criativo, e lá na Black Ink Tattoo você encontra os mais altos padrões de higiene para você fazer a sua tatuagem e contar a sua história na pele. Olha aqui foi o Ruben que fez, ó. Tem vários, estou todo riscado, o Ruben anda me riscando. Sensacional, e eu super indico Black Ink Tattoo, que fica em São Cosme, Gondomar. Então, para você, o que é foco? O que é foco? Daniel Goleman, que é um especialista em relacionamento interpessoal, em inteligência emocional e também em foco, ele fala que foco é a capacidade de manter a atenção concentrada. Atenção concentrada. Então, muitas vezes existem pessoas que confundem foco com atenção, certo? Mas o foco é algo além, é algo maior, é algo que você olha mais para frente. Ou seja, a atenção você precisa para chegar a desenvolver, a ter o foco. Então, vou falar um pouco hoje sobre o foco e eu quero que você reflita comigo. Aonde você está hoje na sua carreira, não importa o que você faz. Não importa se você é empresário, se você é estudante, se você trabalha em alguma empresa, uma multinacional, numa empresa de bairro, se você é nômade digital, é um trabalhador remoto, você está desempregado. Mas pense aí, será que você está utilizando o foco da maneira certa? Mesmo que você seja um atleta reconhecido, um empresário reconhecido, sempre temos lugar para melhorar, né? Será que você está utilizando o foco na sua mais alta vertente ou tem como melhorar? Então a importância do foco em qualquer carreira, isso é crucial, né? Então assim, o foco permite que você se aprofunde na sua carreira, chegue a sempre mais adiante mesmo. E infelizmente existem muitas distrações que por vezes faz com que você, eu ou qualquer pessoa não chegue no estado desejado. Então o estado atual é onde você está hoje. Você tem que traçar um caminho para chegar no estado desejado. E muitas vezes essas distrações fazem com que
isso não seja possível. Então eu vou trazer aqui para você algumas distrações comuns que é bom a gente sempre deixar um pouco, deixar totalmente, né, essas distrações de lado. Então hoje vou falar dessas distrações, vou trazer também, eu já vou adiantando aqui quem eu vou trazer. Ele que é treinador mental de atletas. Ele é um dos maiores treinadores mentais de atletas do mundo. É o Thiago Linhares, vai participar direto do Brasil, direto de Curitiba, falando sobre foco. Ele que é especialista em foco. O cara é especialista em atletas e fazer os atletas manterem o foco. Claro que o que ele fala, o que ele passa para o atleta, qualquer profissional de qualquer área pode pescar e utilizar aquilo na sua profissão. Então, algumas distrações, vem aqui a câmera para mim, algumas distrações comuns que devem ser evitadas, por exemplo, hoje em dia temos muito mais distrações do que há 10, do que há 15 anos atrás. O celular está aqui e pronto, está sempre à mão, está sempre nas mãos e isso acaba facilitando muito você ter ali uma chuva de informação. Então também você tem uma chuva de informação, pode ser uma informação positiva e pode ser uma informação negativa. A gente tem que saber filtrar isso. Então você tem redes sociais, Threads, X, Facebook, Instagram, TikTok. Então assim, e várias outras aí, vão chegando várias outras. Então você, quando para pegar o celular e vai ver essa ruma de coisa, você já perdeu aí muito tempo do seu dia que você podia estar produzindo. Então isso é uma distração ferrenha no dia de hoje. Ferrenha. Então você pode muito bem usar as redes sociais. A rede social ela é importantíssima. O Andarilho Podcast está em todas as redes sociais. Porém, utilizar as redes sociais de forma consciente, de forma, olha, inteligente, para fazer com que as distrações diminuam. O que é que você pode fazer? Passar a seguir nas redes sociais apenas perfis positivos, que tenham algo positivo para dar a você. Então isso já vai eliminar bastante as suas distrações e você conseguir ali trabalhar sempre na questão de manter o foco. A gente vai se aprofundar um pouquinho com o Thiago daqui a pouco a falar exatamente sobre o foco e eu também vou trazer algumas dicas, alguns exercícios do que a gente tem que fazer para manter o foco. São, na verdade, estratégias para manter o foco. Tá? Então deixa eu ver aqui. Estratégias para manter o foco, eu já falei. Vamos falar agora, eu já quero falar agora com o Thiago. Thiago Linhares, treinador mental de atletas. Então já vamos trazer, ele já está aqui esperando. Deixa eu começar aqui. E com certeza a gente vai bater um papo que vai abrir muito a mente, abrir muitos olhos. Peço que você, Andarilho, por favor, vou até focar um pouco mais aqui. Peço que você preste atenção, se puder pegar um caderninho, papel, para anotar o que é dito aqui nessa edição de hoje do Andarilho Podcast. Vai ser muito interessante. Pausar, anotar, voltar, vai valer muito a pena. Então vou conversar agora com meu amigo Thiago Linhares. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Andarilho Podcast. Satisfação é minha, Rodrigo Cruz. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra compartilhar com você um pouquinho sobre esse tema que eu sou apaixonado, que é o treinamento mental para os atletas. Espero atingir aí a expectativa do seu público e de você aí, estar no seu nível aí, meu amigo. Que é isso, meu amigo. Olha, você sabe que eu consumo muito material de comunicação e treinamento mental é comunicação. E um dos conteúdos, inclusive, você sabe disso nos meus treinamentos, das minhas palestras, que eu falo muito, é uma questão, um estudo seu a respeito de foco, que eu quero falar daqui a pouquinho para o nosso público sobre isso. Mas hoje o Andarilho Podcast está falando exatamente sobre foco e eu não me veio à mente outra pessoa que do seu nível para falar sobre foco, porque você é um cara que trabalha com atletas de alta performance de várias modalidades, atletas de base, atletas profissionais e ajuda esses atletas a chegarem no mais alto nível. Então eu quero saber de você, Tiago, como é que funciona esse seu trabalho e como você identifica que determinado atleta não está no nível da atenção concentrada, do foco, como deveria, e como ele pode chegar naquele nível? Obviamente, não só atletas, mas profissionais de alta performance em geral.
Excelente pergunta, Rodrigo. Bom, em relação ao meu trabalho, realmente nós estamos em 2023 e aceite aí as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, aí, o seu programa, ainda ele é muito escasso a divulgação da importância sobre o trabalho e desenvolvimento mental. O próprio treinador Abel Ferreira, aqui do Brasil, do Palmeiras, fala muito que a parte técnica, tática, parte física, parte nutricional, parte de estatística, desenvolvimento do sono, ou seja, do pescoço para baixo já foi muito bem desenvolvido nos clubes, nos todos os esportes. E agora o grande diferencial, verdadeiramente, Rodrigo, vai ser o desenvolvimento do pescoço para cima, né? Ou seja, o tal do desenvolvimento mental, o tal da inteligência emocional, o tal da importância do atleta literalmente ter foco. E a gente percebe que se o atleta, o empresário, qualquer indivíduo que não tenha foco na vida ou na carreira, ele vai ficar simplesmente vagueando e não vai conquistar literalmente aquilo que ele quer pelas circunstâncias da vida, redes sociais, amigos, algumas pessoas próximas, muitas dessas situações que a gente vai falar aqui hoje sobre os principais erros e a gente vai também falar aqui o que o atleta precisa fazer, que a gente escreveu lá no seu primeiro livro, é isso? Exatamente, o primeiro livro, 2017, Vencedor, Como Obter Sucesso Lutando MMA, que, para o público que não sabe, o Tiago Linhares foi responsável, justamente assinou o capítulo sobre foco no meu primeiro livro. Por isso que eu estou trazendo ele aqui para você, porque é um cara que eu já confio há muito tempo para falar sobre o assunto. Legal, legal. E foi realmente incrível poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente estuda, do que a gente lê no dia a dia, né, Rodrigo? E compartilhar isso através, deixar registrado na história, através da sua obra aí, e para poder verdadeiramente ajudar as outras pessoas a terem mais foco nas suas carreiras dentro do respectivo esporte que cada atleta participa. É isso. Então, como é que é, cara? Como é que é essa questão de quando um atleta chega até você? Primeiro, em que nível está esse atleta que chega até você em geral? E segundo, como é que está a atenção dele, o foco dele e qual o trabalho que tem que ser feito para ele chegar realmente e dizer, caramba, meu foco mudou e realmente meus resultados estão mudando por causa disso? Então, Rodrigo, antes de a gente organizar esse treinamento, que ele deve ser 100% mental, verdadeiramente, como a parte física, técnica e tática, ele nunca passou, muitos deles nunca passaram por algum tipo de psicologia, algum treinamento mental levado a sério. O que muitos atletas veem muito é muito achismo, muito motivação na internet, ou algumas frases aí de para-choque de caminhão, é o que é muito comum que vem até a nós. Então a gente primeiro faz uma primeira conversa para entender como que está esse atleta, qual é o nível de foco, né, no caso da nossa conversa aqui, e como que está esse desenvolvimento mental dele. O que que a gente percebe, Rodrigo, antes de iniciar o trabalho? Eu trouxe para você aqui 3 erros, basicamente, que eu percebo nesses atletas antes de falar o que que ele tem que fazer. Um primeiro erro que eu vejo nesses atletas, eles têm uma crise de identidade. Então, atleta, você que quer ter foco, um dos teus erros é ter crise de identidade. O que que é esse crise de identidade, Rodrigo? O atleta não sabe quem ele não entende onde ele está e onde ele quer ir, e literalmente ele fica vagueando. E uma das perguntas que eu faço para o atleta, que eu questiono, que eu confronto, é quem é você que está do meu lado? Quem é você que está aqui comigo? Então, quando a gente confronta e ele para, quando o atleta verdadeiramente ele paralisa, ele não tem, se ele não tem essa noção clara de quem ele é, possivelmente ele vai ter muita dificuldade, e uma delas é a questão do foco. Sim, exatamente. E mas como é que você falou aí, são dos três, você tinha falado dos três erros mais comuns. Isso, falei do primeiro. O primeiro é a crise Sim, de identidade. O exato. segundo, Os Rodrigo, outros. seria assim: o atleta também não tem uma base sólida. Ele verdadeiramente quer chegar num Barcelona, quer chegar no Real Madrid, ele quer chegar numa seleção brasileira, e tá tudo bem, não tem nada de errado em sonhar em querer ter uma meta alta. Tem que ter uma Sim, meta que já estou dando um spoiler de um sim, dos objetivos do atleta ter mais foco. sim, Então, como ele não tem uma base sólida, ele não tem uma base sólida, ele não tem raízes profundas. Ele, ele não cresce porque ele não tem uma base sólida. A Bíblia fala, né, Rodrigo, no lado espiritual,
sobre as pessoas construírem as suas casas em cima da rocha. Você não pode construir a casa na areia porque ela vai afundar. Então, o segundo erro clássico que eu vejo, primeiro, é o atleta não tem uma base, uma identidade. Segundo, o atleta não tem uma base sólida verdadeiramente. Crescer para baixo é importante para auxiliar no foco. O terceiro erro e último que eu percebo, Rodrigo, que atrapalha muito, muito o atleta segue muita gente na rede social. O atleta vive muito o sonho dos outros. O atleta verdadeiramente, Rodrigo, eu pego o celular e eu faço assim, essa caretona. Ele fica lambendo a vida dos outros. Ele fica vivendo o sonho dos outros. Ele fica perdendo tempo fiscalizando o que o outro atleta ou o que o outro indivíduo está fazendo. Isso certamente faz com que ele se frustre, faz com Sim. que ele se diminua, porque ele não entende o bastidor do outro e ele acha que ele está muito distante. Realmente pode parecer muito distante, mas cada um tem uma fase, cada um tem um ritmo, cada um tem um time. Uns mais rápido, outros mais lento. É como se fosse uma maratona essa, essa, essa intenção de conquistar um objetivo. Cada atleta está no momento da maratona. Então, assim, outro erro clássico que eu vejo e eu peço para os meus atletas, nos meus atendimentos, é, mano, para de seguir muita gente, para de viver o sonho dos outros, para de viver o treino, o carro, o dinheiro, o avião, literalmente, do outro. Concentre-se 100% em você. Muito bem, ótimo, perfeito. Então, é, eu quero agora falar um pouco sobre justamente sobre aquele spoiler que você deu agora, sobre a questão dos três pilares do foco que você costuma falar e que você escreveu lá no livro também, que eu acho interessantíssimo. Uma coisa bem importante, Rodrigo, a gente deixar claro primeiro é a definição de foco. O que que é o foco, né? Existe um psicólogo norte-americano, inclusive eu deixo uma sugestão Perfeito, de livro de leitura aqui, né? Foco, sim. atenção e seu papel fundamental para o sucesso. O foco nada mais do que a capacidade de manter uma atenção concentrada por um determinado tempo. É isso que o Daniel Goleman fala. Então, simplesmente, quanto tempo você aguenta ter essa atenção concentrada? Porque essa é uma geração, Rodrigo, não é melhor nem pior, é uma geração diferente. Essa geração, ela Exato. dispersa muito, porque ela tem muita informação aqui, ó, na palma da mão dela. Muita distração. Então, muita distração. Então, uma primeira dica, eu vou trazer três dicas, então. Eu trouxe os três erros, agora a primeira dica para o indivíduo ter essa atenção concentrada, para ele ser mais focado, é ter uma paixão, verdadeiramente. O atleta precisa descobrir qual é a paixão da vida dele. Se ele quer jogar na região, na cidade, no estado, quer jogar numa questão nacional, quer jogar numa Europa, quer jogar um vôlei em outro país, jogar basquete na NBA, não tem problemas. Se essa é a paixão dele, tem que estar bem claro essa paixão dele, porque essa paixão que vai mover ele diante das dificuldades. É essa paixão que vai sustentar ele por muito tempo, que o foco é atenção concentrada e prolongada ao máximo de tempo. O segundo pilar que a gente escreve lá no livro, né, Rodrigo, que a gente compartilha dentro do seu livro vencedor, é o indivíduo precisa ter uma meta. Então, eu sou apaixonado pelo futebol, sou apaixonado pelo basquete, sou apaixonado pelo voleibol, pela natação, pela ginástica. Então, a partir do segundo momento, eu tenho que ter uma meta clara como atleta. Metas. Nenhum indivíduo chega a qualquer lugar sem ter um objetivo. Ou seja, até quando a gente sai de casa e pede no aplicativo da Uber, a gente coloca um destino final. O atleta tem que ter um alvo, tem que ter uma meta. E ele tem que verdadeiramente andar para frente. A própria Bíblia fala que a gente precisa esquecer das coisas do passado e olhar para frente, né? A Bíblia também fala que aquela pessoa que põe a mão no arado, que olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, tenha uma paixão, tenha uma meta e olhe para frente. Eu uso muito, Rodrigo, quando eu falo de foco, eu uso muito trazer a história de Pedro andando sobre as águas. Você já ouviu falar nessa história? Não, não me recordo. Pedro é um dos discípulos, eles estavam no barco
Era noite e naquele momento tinha ventos, tempestades, ondas fortes, chuva, e de repente todo mundo está no barco e Pedro vai lá na frente da proa e ele olha lá longe, parece que ele vê um fantasma. Parece, mas de repente ele vê que é Jesus andando sobre a água. E aí Pedro, né, se fosse no vocabulário nosso de hoje, Pedro falaria assim: porra, parada massa é essa aí, mano? Jesus andando na água, que parada doida. E aí todo mundo tá ali atrás, todo mundo quer andar na água, mas apenas um decide. Senhor, eu queria ter ti. Então Pedro fala para Jesus: Senhor, eu queria ter ti. Jesus fala assim: Pedro, vem. E aí o que acontece? Pedro pula na água, Jesus está andando na água e Pedro começa a caminhar. Pedro começa a andar sobre a água. Mas por que Pedro começa a andar sobre a água? Porque ele está com os olhos fixados em Jesus. Cenário: ventos, chuvas, tempestades, ondas, e a torcida aqui atrás falando: Pedro, você é um maluco, você vai afundar. Mas Exato. Pedro não dá dúvida. Pedro não tem dúvida. Enquanto ele está olhando para Jesus, o Rodrigo, enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando. A partir do momento que Pedro tira os olhos de Jesus e ele olha: nossa, tempestade, ondas, ventos fortes, chuva, e os caras estão gritando aqui atrás que eu vou afundar. Automaticamente Pedro começa a afundar. Tem uma paixão, tem um alvo, tem uma meta, com os olhos fixados e, por favor, não tire os seus olhos do seu alvo, não tire os seus olhos da sua meta nem um minuto sequer. Evite o máximo olhar para as dificuldades e para os problemas. Lembra? Pare de olhar para a gente, para seguir fulano de tal, pare de viver a vida dos outros, pare de ficar vendo os problemas. Terceira e última dica, Rodrigo, que a gente escreve lá no livro Vencedor. Quem não tem esse livro, a gente sugere que compre. Aliás, a gente encontra onde hoje esse livro, Não Rodrigo? encontra em lugar nenhum, só se for em sebo ou alguma coisa assim, porque realmente eles estão esgotados. Eu tenho ele aqui para mostrar só, mas acho que não encontra não, viu, meu amigo? Quem sabe vem uma nova edição aí reformulada. Tá aqui, ó. Mas temos aí, ó, Vencedor, né? A gente coloca esse livro que realmente Exatamente. foi grande sucesso, né, Rodrigo? Da Foi sua sim. obra. A gente coloca como terceiro pilar, então, o atleta tem paixão. Dois, ele tem uma meta bem clara, ele precisa estar com os olhos fixados nessa meta, sem tirar os olhos. E terceiro, eu estudo Daniel Coyle, eu estudo Daniel Goleman, eu estudo Carol Dweck, Angela Duckworth, eu estudo Under Erickson, Malcolm Gladwell, estou lendo um livro chamado Salto, nesse momento esqueci o nome do autor, mas todos esses autores são unânimes. Eu li alguns artigos científicos, todos eles são unânimes. Não importa o quão talentoso você é, o quão talento e dom você tenha para um determinado esporte. Você precisa ter muita determinação, paixão, meta e ser determinado para se manter focado no seu objetivo. Acredito verdadeiramente, Rodrigo, nesses 10 anos de trabalho, se o atleta não se esforçar, não se dedicar, não se empenhar verdadeiramente, ele não vai chegar onde ele quer, ele não vai conquistar aquilo. Sim. E se ele não tiver esses três pilares, paixão, meta e determinação, ele verdadeiramente vai perder o no meio do caminho. Porque tem muita coisa, tem muito chamariz. Hoje em dia, você melhor do que eu sabe, enquanto chama a atenção várias questões de marketing, TV, Instagram, TikTok e muito Se ele mais. perder um desses três, ele cai. Vai. Provavelmente vai cair ou não vai chegar até onde ele gostaria de chegar. Então, o foco é uma questão de tenha atenção à tua meta e vá até o fim e pare de olhar para o lado, seja apaixonado por aquilo que você quer e seja muito, mais muito determinado. Eu quero falar para o andarilho que está nos vendo agora, nessa comunidade de andarilhos que sempre pensam em frente. Então, Tiago, aqui no Andarilho Podcast, eu costumo dizer que a pessoa, que o espectador que está aqui, ele sai sempre melhor do que o que entrou. Então, qualquer insight, qualquer coisa que ele pesque, ele vai sim se tornar uma pessoa melhor. E eu quero só deixar claro aqui que o Tiago Linhares, ele é, né, treinador mental de atletas, tem uma vasta experiência internacional
inclusive, é um estudioso da área da mente humana e desenvolvendo através dos atletas, mas tudo que ele está falando aqui pode-se e deve-se sim ser aplicado para qualquer profissional de alta performance. Então, quando ele fala de paixão, se você é um empresário, você quer trabalhar, você é um trabalhador remoto, quer ser um trabalhador remoto. Quando ele fala da paixão, você pode trazer para a sua área. Tipo, você gosta de fazer o quê? Gosta de vendas? Então você vai ter um e-commerce. Você gosta de linguagem de programação? Você pode se tornar um programador. E assim vai. Então, independente da sua área, tudo que esse cara está falando aqui pode ser levado para você e você pode sim usar essas dicas em qualquer situação, em qualquer área, não é, Tiago? Perfeito, Rodrigo. Na verdade, a metodologia do meu trabalho realmente é desenvolver o indivíduo, seja ele empresário, atleta ou qualquer pessoa comum no dia a dia. E a gente acredita aqui, Rodrigo, que o indivíduo sempre pode mais, né? E ninguém é tão bom verdadeiramente que não possa melhorar. Melhorar. E às vezes a pessoa precisa acreditar, precisa investir em conhecimento, investir em educação para realmente ver coisas que sozinho ela não conseguiria Sim, ver. E o que poderia acontecer, né, Rodrigo, caso você ou quem está ouvindo ou quem está assistindo a gente aqui, o que aconteceria com essa pessoa caso ela tivesse mais foco na vida? Porque as pessoas começam um curso, param. Começam um exato. idioma, param. Para. Vão fazer um teste num clube e aí desistem na primeira oportunidade. Eles vão para outro país, não dá certo, desistem. Então, e o jogo da vida não é sobre desistir na primeira, mas é o quanta porrada você aguenta levar, o quanto você consegue subir, se manter firme, e o quanto você consegue se manter focado naquilo que Deus talvez tenha para tua vida ou naquilo que é realmente a tua paixão, caso você não acredite nesse lado espiritual. É isso. Tiago, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Andarilho Podcast, hoje virtualmente, mas eu espero em breve ter você aqui, ó, no nosso estúdio, na nossa mesa, quem sabe, ou quando eu estiver no Brasil, eu posso levar parte do meu estúdio também, mas eu quero você sentado comigo num programa na íntegra. E antes de me despedir de você, eu queria muito que você deixasse uma história de inspiração. Nós trabalhamos aqui, o Andarilho acredita muito no desenvolvimento e no movimento do ser humano. Por isso o nome é andarilho. Você não pode estar num só lugar. Todos nós somos andarilhos em busca de algo maior. E eu queria que você deixasse uma história inspiradora de algum atleta seu que talvez você tenha visto. Poxa, com esse cara ou com essa menina eu vou ter trabalho. E conseguiu chegar a um outro patamar. Se você lembrar assim, de cabeça alguma história, algum case de sucesso que você tenha, o Andarilho aqui vai gostar de ouvir. A gente sabe, né, que são as histórias que conectam, né? São as histórias que realmente mudam. Jesus era o cara que contava muitas histórias e realmente se conectava com as pessoas. Eu vou te contar uma história de um atleta meu chamado Bremer, que hoje joga na Juventus e hoje é atleta da seleção brasileira também. Último jogo, domingo, aí eles ganharam do Milan, um clássico, Futebol? né? Futebol. Eu conheci o Bremer há uns 4 anos atrás, mais ou menos. E aí o Bremer jogava no Torino. O Bremer, primeiro assim, a história do Bremer é a seguinte: ele sai do Atlético Mineiro, é vendido por 5 milhões pro Torino. E aí, quando ele está no Torino, acho que no segundo ano, o Bremer me liga, me pergunta, já me seguia nas redes sociais, via um pouquinho do meu conteúdo, e aí, Linhares, e aí como é que funciona? Eu expliquei certinho como é que funcionava esse meu trabalho para ele. E aí eu falei, o valor ele, né, não sabia, não entendia. Ele falou, não sei o quê, vou precisar pensar. E aí a gente não falou mais. Aí passou uma semana, ele volta a me ligar, eu acho que ele estava no Carrefour. E aí um dia ele pô, mas como que é? Me explica melhor, como é que funciona? Eu tenho te seguido, tenho visto muitos seus vídeos. Eu chamei ele no canto, falei, negão, seguinte, papo reto, mano. Olha só, tu não tem noção do quanto isso aqui pode te levar para um próximo nível. Tu não tem noção do quanto isso aqui pode fazer transformar a tua vida. A ciência fala, Rodrigo, que o nosso cérebro aqui ó, é o grande responsável pelo nosso fracasso ou pelo nosso Sim. sucesso. Dois, a Bíblia fala em Provérbios 4:23 para você tomar cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Falei assim, Bremer, esse trabalho vai virar churrasco de final de semana para você. E aí ele falou assim, foi aquilo que virou a chave dele.
Para encurtar a história e finalizar, Rodrigo, a gente está hoje aí há quase 4 anos juntos. Toda semana a gente se encontra. Eu vou conversar com ele, acho que agora aí, quinta-feira, amanhã. Desculpa, quinta, né? Amanhã é quarta. E hoje, só para título de curiosidade, quando o Bremer entendeu o poder disso aqui, Rodrigo, lógico, ele melhorou a parte física, melhorou a parte técnica, melhorou a alimentação, melhorou o sono, melhorou o recovery, enfim, começou a andar com as pessoas certas, começou a agir da maneira correta. Para resumir, o Bremer, na última convocação do Tite, antes de ser convocado para o Tite, o Bremer é vendido do Torino para a Juventus por mais de 50 milhões de dólares. Foi valorizado 10 vezes mais. E na última convocação, o Tite chama ele e a gente estava dentro da Copa do Mundo no Catar, trabalhando com o Bremer. E aí eu te pergunto, virou churrasco de final de semana ou não virou? Com certeza, com certeza. Foi direto mesmo. Que legal. Maravilha, então. Maravilha. Gostei da história, inspiradora mesmo e com certeza tem vários outros Bremers aí que você tem ajudado diariamente. Com certeza. A gente vive um chamado aqui, né, Rodrigo? A gente vive um chamado, não importa Sim, qual é o nível, qual é a sim, sim. situação do atleta, a intenção realmente é dar prudência ao inexperiente, conhecimento e bom senso para esses jovens aí, que realmente é a minha missão diária aqui, e poder deixar a história marcada na vida das pessoas, assim como o Andarilho Podcast, né? A gente compartilha histórias para realmente mudar hoje mesmo a vida dessas pessoas e elas coloquem em prática o que elas estão aprendendo com você, que realmente é um exímio comunicador, meu amigo. É isso, meu amigo. Olha, agradeço de coração. Muito obrigado por mais uma vez atender o meu chamado. O público do Andarilho Podcast agradece muito a sua participação, meu amigo. Eu sei que sua agenda é lotada, você conseguiu um tempinho aí para atender meu chamado e eu fico realmente muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Tiago Linhares, obrigado mesmo. Bem, é isso. Olha aí, o Thiago é fera, né? O Thiago trabalha com profissionais de alta performance do mais alto calibre no mundo todo. E eu tenho certeza que ele trouxe muitos insights para você pensar e começar a colocar em prática desde esse momento mesmo, desde agora. Vamos logo agora falar, para encerrar, antes de encerrar o Andarilho Podcast de hoje, eu trouxe aqui, anotei aqui alguns exercícios práticos para se desenvolver o foco. Primeiro eu peço que você depois pesquise. Pesquise bastante mesmo sobre foco, outras fontes, livro. O livro Foco do Daniel Goleman é excelente. Se você colocar em prática também, vendo outros conteúdos como esse aqui do Andarilho Podcast, vendo os conteúdos do Tiago Linhares, e você lê um livro como o Daniel Goleman, como Foco, é, você vai para um outro patamar. Sim, agora também não adianta você assistir o Andarilho Podcast, não adianta ver o conteúdo do Tiago Linhares, não adianta ler o livro do Daniel Goleman se você não conseguir colocar em prática, não levar a sério, achar que leu tá feito. É que nem o cara que paga a academia para ir treinar e não vai treinar, mas está pagando e acha que vai ter resultado, né? Não é bem assim. Então você tem que realmente focar desde já e colocar tudo isso em prática. Eu vou trazer aqui exercícios práticos para você desenvolver o foco. Tá pronto para anotar? Primeiro é a atenção plena, que é conhecida também como mindfulness. Então a atenção plena é muito importante, por isso que eu coloquei aqui como primeiro aqui nesses exercícios práticos para desenvolver o foco, que é o mindfulness, é uma atenção plena, você tem muitas maneiras práticas de colocar. Muitas maneiras de colocar em prática. Por exemplo, meditação. Meditação vai colocar você em V0. O que é V0? É você viver o agora. Então, se você está fazendo uma coisa, você só vai fazer aquilo. Qualquer coisa que tenha dos lados, qualquer coisa que está passando, não interessa, cara. Não interessa. A meditação vai fazer com que ajude você a olhar para cá, ó. Só no foco, só no estado desejado. Então, meditação, por exemplo, por exemplo, técnicas de respiração. Então, uma forma de mindfulness é muito importante para ajudar você a manter o foco. Segunda questão que eu vou trazer, que eu estou trazendo aqui agora, é a autoconsciência emocional. Então, você tem que fazer exercícios de autorreflexão para poder conhecer as suas próprias emoções.
Isso é importante para manter o foco. Outra coisa, existe algo chamado autorresponsabilidade, que você tem que saber que aonde você está hoje não é culpa do governo, não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu chefe, é culpa ou mérito, se você está onde você quer, onde você deseja, culpa ou mérito exclusivamente seu. Ah, mas teve a pandemia. A pandemia trouxe muitos novos milionários para o mundo. Não é culpa da pandemia. Ah, mas é porque o meu país está em crise, porque muitas pessoas se aproveitam para tornarem-se milionários ou para chegar. Eu estou falando de dinheiro, mas pode ser para qualquer coisa. Você é um atleta, você pode utilizar, independente de qual seja a realidade de onde você está vivendo, você pode e deve utilizar aquilo de forma positiva para atingir o seu objetivo. Então você tem consciência. Primeiro, autoconsciência emocional, para realmente saber quem você é, saber quais são as suas verdadeiras emoções, ter autorresponsabilidade de saber que onde você está é culpa ou mérito seu para você e não colocar culpa em ninguém, meu amigo. Isso é importantíssimo para você se manter no foco, porque quando você começa a culpar terceiros, tudo mais isso aí, você perde o foco. Uma outra coisa interessante que eu até já fiz vídeos no meu Instagram falando sobre isso é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é algo muito interessante. Você utiliza, vamos supor, 25 minutos. Isso pode variar, certo? Mas eu coloco assim, 25 minutos de trabalho concentrado, sem nenhuma distração mesmo. Deixa o celular de lado, independente do que você faça, um treino, ou uma reunião, ou se você está desenvolvendo alguma coisa, ou se você tem que fazer a sua agenda, e você utilizar esses 25 minutos totalmente focados, sem nenhuma distração. Depois disso, você tira 5 minutos, isso é obrigatório. Até esses 5 minutos é obrigatório, tá? Vou até botar aqui de novo, olha. Obrigatório. Trabalha concentrado 25 minutos para 5 minutos para descansar, tomar um café, olhar seu celular, porque isso vai ajudar a refrescar, a oxigenar seu cérebro para você voltar para mais 25 minutos. Depois que você parar, você fizer 4 tempos de 25 minutos, aí você tem um descanso maior de 20 a 30 minutos. Vai depender, aí é um descansozinho maior mesmo, onde você vai sair, vai dar uma volta para esticar as pernas, para lanchar, para fazer qualquer coisa e depois volta de novo para mais uma série concentrada. Então, técnica Pomodoro, pesquisa aí no Google melhor, porque eu não tenho como, a gente não tem como entrar muito porque também dava só um Andarilho Podcast para falar sobre técnicas, né? Então, eu dou aqui a ideia e você vai buscar como é que vai desenvolver isso, certo? Outra coisa é a definição de metas claras, porque se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então você tem que saber aonde você quer chegar para poder chegar ao foco, porque o que é que adianta você dizer, eu tô, vamos lá, você é um empreendedor, quer ser um empreendedor, não, eu quero ter uma loja, assim, mas uma loja de quê? Ela vai vender o quê? Vai ser online? Vai ter estoque, não vai ter estoque? Se for física, você quer ter quantas filiais? Você quer faturar quanto em cada uma? Você tem que ter uma meta clara, porque se você não tiver uma meta clara, o seu cérebro não vai entender que tem que chegar naquele lugar. Então você tem que definir uma meta para o seu cérebro entender que aquilo ali é real e ele tem que se virar para chegar até aquilo ali. Isso vai ajudar bastante no seu foco. Mais uma, como eu já tinha falado antes, eliminar distrações. Se você está no trabalho, às vezes chega um colega de trabalho, você está focado aqui, você está concentrado aqui em alguma coisa e não consegue desenvolver aquilo, porque chega um conversando, chega outro. Não é ser chato não, mas as pessoas têm que entender, e isso aí cabe só a você, que na hora que você realmente está concentrado aqui, você está concentrado aqui, não está para brincadeira, não está para distração. Porque você vai perder muito tempo do seu dia e não vai desenvolver aquilo que deveria desenvolver. Exercícios físicos regulares é importantíssimo. Isso aí, o exercício físico traz benefícios não só para foco, para concentração, mas para a sua vida em geral. Isso é o pilar saúde, é importante. O seu corpo, a sua máquina está funcionando bem para você fazer qualquer coisa. Outra coisa, alimentação saudável e hidratação, né? Inclusive eu ando pecando muito sobre questão de beber água. Minha mulher só falta me matar, porque eu não bebo água como deveria, mas eu, como sempre, todos nós somos falhos
e buscamos melhorar dia a dia. E sempre que a gente vê que é fraco em alguma coisa, tem que tentar melhorar. E eu tô melhorando, tô bebendo bastante água. Atenção, hidratação é importante, alimentação saudável super importante também. Outra coisa, sono de qualidade. Meu irmão. Sono de qualidade é importante. Você imagina, você tem um trabalho, você tem um treino, você tem reuniões, você não está descansado e o seu sono vai acumulando, vai acumulando. Como é que você vai dar os seus 100% nisso? A matemática não bate não, né? Então por isso que um sono de qualidade é primordial para você conseguir manter o seu foco. E uma outra coisa que eu gosto muito, e depois vou fazer um vídeo só sobre isso para colocar no meu canal, no Comunique como um Campeão, e no meu Instagram também, @comuniquecampeão. Vou fazer um videozinho só sobre isso, que é sobre gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo tem uma técnica que eu utilizo e que eu gosto bastante, que é a matriz de Eisenhower. O que é a matriz de Eisenhower? Também vou dar uma explanada muito rápida, mas você vai colocar no Google matriz de Eisenhower e você vai conseguir achar bastante coisa, vídeos, muitas coisas. Depois eu já estou prometendo aqui que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então a matriz de Eisenhower, você vai priorizar tarefas para evitar dispersão da sua cabeça. Priorizar naquele dia. Naquele dia, você pode ser a curto prazo e pode ser a longo prazo. Vamos supor que seja tarefas que você tem para amanhã. Pronto, vou falar só amanhã, a curto prazo. Então você tem quatro tipos de tarefas. Primeiro, as tarefas que devem ser feitas imediatamente. Então aqui é a sua concentração para começar tem que ser aquilo. Elas têm que ser feitas, doa a quem doer, faça chuva ou faça sol, ponto final. Então essa é a primeira da matriz de Eisenhower. São as tarefas que devem ser feitas imediatamente. O outro núcleo de tarefas são tarefas que devem ser agendadas. Elas devem ser feitas, mas elas têm que ser agendadas, porque primeiro você tem aquelas ali que têm que ser feitas imediatamente, depois agendadas. Terceiro tipo de tarefa é a tarefa que deve ser delegada. Então você já tem tarefas agendadas, você já tem tarefas que têm que ser feitas imediatamente, você não vai ter tempo para fazer tudo. Então você faz o quê? Delega. Terceiro tipo do que você tem para fazer, de tarefas. E o quarto e o último são as tarefas que têm que ser excluídas, ou seja, você já tem muita coisa para fazer naquele dia e se ela está no quarto quadrante é porque ela não tem importância suficiente para colocar naquele dia, para colocar ali na função que você tem que fazer naquele dia. Então você pode fazer esse quadrante, essa matriz de Eisenhower para o dia seguinte, para o dia atual, pode ser uma meta para você alcançar alguma coisa daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, você fazer essa matriz e ir trabalhando dessa forma. Realmente urgente que tem que ser feito agora, agendadas, o que pode ser delegado, ou seja, você vai gerenciar aquilo ali, não trabalhar diretamente, e as que tem que ser excluídas porque, pelo menos naquele momento, tem que ser excluídas. Essa é a última dica que eu deixo aqui para você conseguir trabalhar o seu foco. Bem, é isso. O Andarilho de hoje, eu espero realmente que você tenha gostado. Nós falamos hoje aqui sobre foco, sobre como manter o foco, algumas dicas de como manter o foco, como evitar distrações para conseguir manter o foco, a importância do foco na vida do profissional de alta performance. Também falei de dicas, várias dicas para conseguir manter o foco. E conversei aqui com o especialista em atletas, o Thiago Linhares, certo? Especialista em mentalidade. O Thiago Linhares, sensacional, trabalha com atletas de alto nível, até de base até o mais alto nível. E conversamos muito com ele sobre o foco e sobre os 3 pilares do foco, que eu peço que você tenha atenção nisso aí, que é a paixão, a meta e a determinação. Falamos sobre foco hoje. Quero saber se você gostou. Se gostou, comente aqui. Seu comentário é muito importante. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe seu comentário. Eu vou responder todos. Nós vamos responder todos os comentários. Deixe o seu like dizendo o que gostou, o que não gostou, dando sugestões para os próximos andarilhos. Isso vai ser muito importante, tá bom? O Andarilho Podcast de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros
Sem vocês, nada disso seria possível. Mota Porto Electric e Black Ink Tattoo. Muito obrigado também Agatha Bosco por essa coisa linda, maravilhosa, nossa nova identidade visual que você está tendo o prazer de conhecer. Até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, aqui em mais um inédito Andarilho Podcast.